para ele poder agora receber de braços abertos esse querido... Eu tava com tantas saudades. Tudo bom, doutor Edson? Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Dr. Edson Credidio, doutor em ciência dos alimentos, nutrólogo, escritor, palestrante. Esse é fera. Obrigada por conseguir um tempo na agenda. Muito trabalho em São Paulo agora também, né, Dr. Edson? Fico feliz, viu? Muito obrigado. Que bom que você tem ajudado muitas pessoas aqui da região de Campinas, né? O interior e também lá em São Paulo e capital. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre açúcar e adoçante. São muitas opções, são muitos tipos, né? São. O açúcar, eu trouxe algumas amostras. Então, nós temos o mascavo, o demerara, o cristal orgânico, o cristal comum e o refinado. Então, a característica, pela cor você já vê, né? O açúcar, esse mascavo, ele vem do melado ou melaço, que foi transformado numa rapadura e foi moído, né? Com boas práticas, com todas essas ferramentas de qualidade. Então, é um açúcar extremamente rico. Se for ver, aqui está na ordem de pobreza, né? Quanto mais escuro, mais saudável Mais o açúcar? saudável, mais rico, mais nutrientes ele apresenta. Tá. Quando tem pessoas que falam, mas eu não gosto que tenha um saborzinho de rapadura. Em casa eu uso esse, mas se não gostar, pode usar o demerara, que também é muito bom. Eu confesso que eu acho o mascavo um pouco forte. Doutor, em casa né? tem o demerara. É bom também, né? Agora, esse daqui seria, então, o cristal orgânico. O que é o cristal orgânico? É aquele que não tem a utilização de implementos agrícolas, de agrotóxicos, não tem. Depois do mascavo e do demerara, o cristal orgânico é muito bom. É considerado o melhor. Aí depois vem o cristal, que todos vocês conhecem, já é um pouco mais pobre, né, em relação ao mascavo. Ele já está bem mais claro que o mascavo, né? O cristal, claro. olha lá como clareou bastante. Porque foi perdendo nutrientes. Foi perdendo nutrientes. Ferro, sódio, zinco, magnésio, perde tudo, né? Então o açúcar, na verdade, é um alimento que tem vários nutrientes, principalmente o mascavo. Né? E aqui seria o refinado. Então você vê que para passar dessa cor para essa cor, são utilizados vários clareadores, vários produtos que tiram a cor. Para deixar assim bem branquinho. Até pouco tempo usava-se, inclusive, até enxofre, né, para clarear. A comunidade europeia não aceitava, depois passou a se usar ozônio. Então, são várias substâncias que se utilizam. Faz mal? Não faz, mas ele é pobre. Ele é chamado até de caloria vazia, porque perdeu quase todos os nutrientes da tabela nutricional. Então, ele ficou pobre, né? Por isso, quanto mais escuro, melhor, porque é mais rico em nutrientes. E tem também, se for pensar, tem um açúcar chamado de ecológico. O que seria isso? É o açúcar aonde, isso é muito bem visto pela comunidade europeia, aonde o agricultor, ele também dá uma atenção para a pessoa que está trabalhando. Então, ele dá escola, dá assistência médica, para as pessoas que moram no local. Então, realmente, é um açúcar valorizado por causa disso, proibido criança trabalhar. Então, por isso que é ecológico. Interessante. Né? Você que está em casa nos acompanhando, quer participar da nossa entrevista? Se tem alguma dúvida? Mande pra gente, Dr. Edson Credidio responde para você ao vivo aqui durante a nossa entrevista. Conheça sobre os benefícios e as curiosidades, né, dos açúcares, e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre os adoçantes. Doutor, a gente não tem aqui na mesa, mas hoje eu percebo, inclusive em algumas preparações, algumas nutricionistas trazem pra gente a questão do açúcar de coco. Ele é mais escurinho, né, como o mascavo ali e o demerara. Ele também é um açúcar mais saudável ou ainda assim o mascavo ganha nesse ranking de maior quantidade de nutrientes? Então, Tati, eu acho que ganha por dois motivos. O mascavo é mais rico e o mascavo é mais barato. Então, bem lembrado, com a açúcar de coco é mais caro. Então, nós temos que pensar nisso, né? Em tentar fazer uma coisa saudável e acessível. Né? E aquela dúvida, o açúcar, tem livros, né? Sugar Blue, açúcar, o doce veneno. Pessoal, quando fala disso, é desse daqui, não são esses.
O veneno não está ali no mascavo, no demerara. De maneira O alguma. açúcar veneno, né? Inclusive, publicações feitas, livros também abordando isso. O problema está nesse açúcar aqui, esse Com certeza. branquinho. É pobre. É pobre. E em excesso, inclusive, Faz mal. faz mal, ganha peso. Porque, veja, o açúcar, ele faz parte do nosso organismo porque ele é o substrato do funcionamento cerebral, né? Então, uma pessoa tem mais risco de entrar em óbito quando falta açúcar do que quando tem excesso. Então, por exemplo, vem no pronto-socorro um paciente com coma diabético. A primeira coisa que se faz é dar um soro glicosado. Você fala, mas coma diabético com soro glicosado? Faz a destro. Se a destro vier alta, aí ele retira o glicosado, põe o fisiológico, dá um pouquinho de insulina regular, né? Mas se tiver baixo, mantém o soro glicosado, porque o baixo mata. Você vê como é, gente, um risco. Às vezes as pessoas por conta própria, né, doutor, fazem essas dietas, porque o vizinho fez, porque viu na internet, enfim, e corta um monte de coisa. Sem dúvida. Corta o açúcar radical, corta não sei o que, tudo radical. E aí a falta de açúcar pode... Pode. Porque, veja, o ser humano... Imagina, você parar no hospital Então. porque por falta de açúcar. Então, o segredo é não exagerar, Não né, exagerar, doutor? E na sem medida do dúvida. possível fazer uma escolha, né, pelo açúcar mais saudável, o mascavo, o demerara, e tentar evitar ou diminuir, né, significativamente o consumo desse açúcar branquinho, o açúcar refinado. Porque o ser humano não sintetiza glicose. Quem sintetiza glicose são os vegetais através da fotossíntese. O ser humano consegue transformar. Ele pode pegar aminoácido de cadeia curta, pode pegar ácido graxo de cadeia curta e fazer uma gliconeogênese no fígado. Ou seja, ele fabrica a glicose, né, através de outras substâncias importantes para o nosso organismo. Mas sintetizar só os vegetais. Perfeito. Doutor, temos aqui algumas afirmações que eu vou mostrar para o pessoal de casa. Eu gostaria de saber se é mito ou verdade. Pois não. Né? Que a gente vê tanta coisa, como eu disse, na internet, que o vizinho falou. Verdade. Né? Eu quero saber, o senhor que entende, que estuda, né? O que de fato procede e o que de fato é tudo balela. Então, olha só a nossa primeira afirmação do dia. Aprenda conosco, né? Você que está acompanhando pode também mandar aí a sua perguntinha. Doutor, existe um horário mais adequado para o consumo do açúcar? Isso é uma verdade? Existe um horário específico que é mais recomendado a gente consumir o açúcar? Mito ou verdade? É mito. 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 Né? Essa coisa de comer carboidrato à noite suspende, não tem isso. Comer só de manhã, não comer à Nada, noite, ou não nada. comer à tarde? Não tem, é mito. Né? Porque nós temos no plano alimentar a quantidade que a nutricionista, o nutrólogo, as pessoas que trabalham com alimentação humana, eles vão determinar quanto vai de proteína, quanto vai de carboidrato, quanto vai de gordura. Então, isso tem uma regra. Ela tem exceções quando, por exemplo, a pessoa é diabética. Aí sim teria que ter um São cuidado. dietas mais restritivas. Com certeza. Mas é Mas pessoas em normais, cada situação, não. né? Para cada indivíduo e para cada doença que aquele indivíduo ali Sem dúvida. adquiriu. Inclusive, Tati, o que eu noto, a pessoa que usa adoçante já no café da manhã fica um verdadeiro formigão atrás de doce. Então, põe o seu açúcarzinho no café da manhã, você vai ver que diminui a compulsão por doce. Usa o mascavo ou demerara. Mascavo, demerara, Mas aí, no caso, o diabético, ele tem que usar o adoçante mesmo. O diabético sim. não pode usar o mascavo, né, diabético e o doutor? hipoglicêmico, seria interessante usar o adoçante com acompanhamento do endócrino. Então, realmente, são pessoas que têm que usar o adoçante, mas não é para todo mundo, não. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente segue, tá? Com a nossa relação de ótimo. mitos e verdades. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações curiosas também sobre os adoçantes. Eu tenho até uma dúvida, eu vou querer que o senhor esclareça, viu, doutor? Porque diabético consome adoçante, até por recomendação médica, mas tem muita gente que, fazendo essas dietas para perder peso, acaba substituindo o açúcar pelo adoçante. Isso pode ser feito sem riscos para a nossa saúde? Me responde daqui a pouco.